Shalom, shalom, amados amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Esse é um outro vídeo para seguir, dar continuidade àqueles dois últimos vídeos que coloquei, falando sobre o arrebatamento e refutando também ensinos de falsos mestres e ensinos incorretos ou equivocados sobre as profecias. Eu vou ler agora o capítulo 3 inteiro da segunda epístola do apóstolo Pedro, ou Kefa, do hebraico. Então vamos dar início. E assim está escrito a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então vejam aqui que ele está dizendo que aqueles irmãos, o qual ele escreveu essa carta, ele endereçou essa carta, eles já eram convertidos, já tinham nascido de novo e tinham a renovação da sua mente pelo Espírito Santo. Eles entendiam as coisas do Criador. E no versículo 2 temos: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor, do Mestre e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, por aqueles a quem o nosso Messias enviou. É isso que ele quer dizer. E aqui, nesse versículo 2, ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente ele fala da antiga aliança, antes do nosso amado Salvador derramar o seu sangue por nossos pecados. Ele fala aqui: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Estão vendo aqui a importância do Antigo Testamento? Porque existem muitos profetas por aí dizendo que aquilo tudo já acabou, já passou, já se cumpriu. Agora, o Novo Testamento é uma nova aliança, e realmente é, mas agora só temos que nos importar com o Novo Testamento. Sendo que o próprio apóstolo Pedro, um dos principais dos 12 apóstolos, que o mestre falou que ele teria a chave para dar início à edificação da congregação da igreja, como ocorreu no livro de Atos, capítulo 2. Ele está dizendo aqui que temos que nos recordar, porque os profetas profetizaram, eles deram e entregaram profecias que ainda não se cumpriram. Vão se cumprir no tempo final, no dia do Eterno, no dia do Altíssimo, no dia de Yahweh. E no versículo 3 está escrito: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que ele quer dizer aqui no versículo 3 e versículo 4? Ele está dizendo que nos últimos dias, já nesses dias em que vivemos, e ainda vai durar mais um tempo, já existem e vai existir escarnecedores que, conforme os seus próprios escárnios, suas zombarias, conforme o seu próprio pensar, por isso ele diz, andando segundo as suas próprias paixões. Você sabe que o ser humano, ele tem uma capacidade limitada, ele não conhece todas as coisas, ele não tem noção de todas as coisas, Por isso necessitamos do Espírito do Eterno para nos capacitar a entender coisas que foram escritas, mas que não é da nossa mente, mas da mente do Eterno, de uma visão macro, não uma visão limitada como a visão do homem. Então, para entender algumas profecias, necessitamos do Espírito Santo. Não podemos dar uma interpretação conforme a nossa própria cabeça. Devemos conhecer a sua palavra. E no versículo 4 temos: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Não é verdade? Muitos hoje dizem aí, desde 2000 anos atrás que falam, o tempo está próximo. Porque eu tenho outro canal, o tempo está próximo, E não é só por isso também. Porque algumas pessoas, infelizmente, falam errado. Jesus está voltando. Ele não está voltando ainda. Ele voltará.
se aprendessem a falar mais corretamente dentro do cristianismo, não teriam aí tantas realmente zombarias e escárnios como existem por aí. E alguns realmente perdem a fé e abandonam o caminho da salvação porque algumas pessoas infelizmente não sabem expressar as coisas que estão escritas. Mas temos sim que buscar o Espírito dele para saber expressar o que está escrito. E não convém como a gente queira, ou conforme seja a nossa vontade, mas conforme seja a vontade do Pai. Assim como ele falou, ele mesmo, ele tinha autoridade para fazer o que queria. Mas ele disse, não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Ele orou ali no Getsemane, antes de ser pego pelos romanos e pelos fariseus. Então, temos que entender o que está escrito, não conforme as nossas paixões, os nossos pensamentos, mas conforme a vontade do Eterno, conforme é no original, no contexto real, o qual foram escritas todas essas profecias. Quando ele diz que as coisas estão desde quando o mundo foi criado, desde quando os pais dormiram, esses pais que ele está dizendo aqui não são os pais ali dos apóstolos, ele está falando dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo. E os profetas, desde que eles dormiram, morreram, que o mundo não mudou ainda. Continua o mesmo céu, o mesmo sol, a mesma lua, as mesmas constelações de estrelas. Mas a promessa é verdadeira, porque no versículo 5 está escrito, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela palavra de Elohim. Esse versículo 5 aqui, ele é revelador. E o que ele está dizendo aqui é que a terra surgiu da água quando o Eterno estava formando novamente essa terra no versículo 1 e 2 do livro de Bereshit ou Gênesis. Quando surgiu a porção seca de dentre as águas, aqui onde pisamos, dentro da nossa atmosfera, e não águas lá fora da nossa atmosfera, como muitos estão dizendo aí, dando outro sentido às escrituras. O que Pedro está dizendo aqui, o Kefa, é que quando o Eterno formava os mares e a porção seca da terra, a terra estava meio que submersa dentro da água. Então, está escrito que apareceu a porção seca. É isso que Pedro está falando aqui. A qual surgiu da água, a terra, a qual surgiu da água. É aquele momento que ele está dizendo aqui, de quando surge a porção seca, na nova restauração da terra que ocorreu lá em Gênesis, porque a terra estava em um caos e desordenada. Na tradução em português você vai encontrar vazia e sem forma, mas no hebraico é em caos e desordenada, porque houve uma destruição ali, na rebelião do dragão com seus anjos. E no versículo 6 temos, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Aqui ele se refere ao dilúvio, porque pecaram e através das águas, novamente do dilúvio, houve uma nova varredura dos ímpios sobre a terra. E no versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então vejam que realmente a terra vai passar por um batismo de fogo, uma varredura de fogo para tirar os ímpios dessa terra. A exemplo daquela pregação de João Batista, entre outros apóstolos e do próprio Salvador, que o trigo será separado do joio e o joio será queimado. Então esse fogo virá e destruirá os homens ímpios, aqueles homens que não buscam a palavra do Altíssimo, que não querem saber de consagração ou santidade. Para eles isso significa uma outra coisa. Então no versículo 8 temos: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, para o Mestre, para o Eterno, para Yahweh, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu não vou falar aqui sobre esse versículo. Se você quiser saber mais, veja o vídeo nesse canal, O Milênio
de imortais. E depois veja o vídeo Shabat, o sétimo dia. Veja esses dois vídeos e você vai entender mais profundamente o que significa esse versículo aqui, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Tá? Eu vou deixar aí na descrição um link com esses dois estudos. E agora no versículo 9 temos: não retarda o Senhor, o Mestre, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o dia do Mestre, o dia de Yahweh, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Elohim, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, nesses versículos 10, 11 e 12, o apóstolo Pedro ele está dizendo que realmente, de fato, a natureza, se referindo à natureza desse céu que conhecemos, a forma em que ele está, que nós enxergamos, ela será alterada. Como está escrito no livro de Apocalipse, que o céu se enrolará como pergaminho. Isso quer dizer que, como eu falei, o modo o qual enxergamos o céu hoje será alterado. E realmente, quando ele vier, as nuvens pegarão fogo, tudo vai ser realmente diferente. O céu virá para a terra e nesse momento haverá juízo. Por isso os elementos se derreterão. As coisas que conhecemos aqui na terra, construídas pela mão do homem, se desfarão. E está escrito no versículo 10, como ladrão, porque nem todos estarão apercebidos, atentos a esse grande dia, ou ao momento em que virá. Ninguém sabe o dia, a hora, mas alguns estarão atentos e não serão surpreendidos como ladrão. Alguns estarão prontos para receber o Mestre, de coração aberto, receberão sua salvação física em seus corpos que serão transformados. Porém outros serão surpreendidos, porque continuarão no mundo, comendo e bebendo e dando-se em casamento, como está escrito no livro de Mateus capítulo 24. E, realmente, ele nos exorta, o apóstolo Pedro, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, nos exorta que essas coisas realmente acontecerão. E, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, no versículo 11, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Para quê? Para não morrer nesses juízos. Porque muitos vão morrer. Lá no livro de Mateus capítulo 24, ele fala que um será deixado e o outro será levado. Aquele que vai ser deixado, ele vai ser poupado. E aquele que vai ser levado não é no arrebatamento secreto. É pelos juízos, porque vão morrer. Se você ver os versículos anteriores, ele fala que, assim como foi nos dias de Noé, que muitos comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os levou a todos. Os levou a quem? Aqueles que ficaram de fora da arca. Assim será na vinda do Filho do Homem. Estarão dois em algum lugar, um será levado. Pelo quê? Pelo juízo que veio. Ao exemplo de Noé, como o dilúvio veio e levou a todos. Então estarão dois em algum lugar. O juízo virá. Vai matar um e deixar o outro. Em outras palavras. Então ele exorta para sermos realmente Kadosh. Buscarmos o santo procedimento, a piedade, para estarmos prontos para esse dia. E não sermos surpreendidos como ladrão. Como está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ali realmente temos também uma outra explicação sobre a vinda dele como ladrão, para não sermos surpreendidos assim, mas estarmos preparados. E no versículo 13 em diante temos: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por que novos céus e nova terra? Porque tudo será restaurado e modificado.
depois que o céu se enrolar como pergaminho, já será praticamente o início de um novo céu, e tudo será restaurado. Por esta razão, agora no versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, do nosso Mestre, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então o apóstolo Pedro ele fala aqui que devemos ser irrepreensíveis, devemos andar no procedimento correto, buscando a paz e a santidade, pela qual ninguém verá o Eterno, ninguém verá a Elohim, a Deus, ninguém verá o nosso Salvador. Eu falo a palavra Deus para aqueles que ainda não sabem, que não é a palavra correta para o Eterno, por amor àqueles que ainda não sabem. Então você que já sabe, entenda isso. E no decorrer do tempo, aquele que não sabe, ele vai passar a saber. Ele vai entender de quem estamos falando, de qual personagem estamos falando. Então, eu não estou pecando ou blasfemando do Eterno. Eu sei de quem eu estou falando. Eu não estou dizendo que ele é Zeus ou o ídolo grego. Então compreenda isso. No versículo 15 nós temos: e tem por salvação a longanimidade do nosso Mestre. É aquele dom do Espírito Santo que ele nos dá para sermos longânimos, termos paciência, misericórdia para com aqueles que ainda não sabem, para que eles venham ao arrependimento. E no versículo 16, temos que, ele falando ainda daquilo que o apóstolo Paulo falou, que o Espírito Santo lhe concedeu, ele fala, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então o que o apóstolo Pedro ele está dizendo aqui? Ele está falando que, a exemplo do irmão Paulo, de Shaul, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele disse através do Espírito Santo coisas corretas. Ele toma o exemplo de Paulo aqui e fala que muitos naqueles dias e ainda hoje estão deturpando o que o apóstolo Paulo disse. E ele declara no versículo 16 que eram coisas difíceis até de se entender, porque eram coisas profundas, proféticas, não eram coisas assim básicas ou superficiais, mas coisas profundas da palavra do Eterno. E algumas difíceis de entender, porque nem todos se aprofundam na palavra. Então o apóstolo Pedro ele está dizendo aqui o que está acontecendo hoje, que muitos ignorantes e instáveis estão deturpando o que o apóstolo Paulo profetizou e escreveu, dando outro sentido, e alguns dizendo até que ele estava errado, como alguns líderes católicos estão trazendo, e muitas pessoas já estão seguindo essa forma de falar, de chamar outros de fundamentalistas, e alguns alegando que o arrebatamento não existe, era uma ideia errada dos crentes daquela época. Então estão deturpando, como o apóstolo Pedro falou aqui. E não é só isto, mas muitas outras passagens que deturpam. A exemplo do arrebatamento, que querem dizer porque é assim que o arrebatamento será secreto antes da aparição do anticristo, antes da grande tribulação. E não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. São outros ignorantes que não querem ser humildes o suficiente para se arrependerem e se corrigirem pela própria palavra do Eterno. Alguns já estão se corrigindo e se arrependendo. Então abra o seu coração, porque isso é muito sério. E o que ele diz aqui no final do versículo, tenham em mente que esse versículo 16 do capítulo 3 de 2 Pedro, ele é muito importante e é o que está acontecendo atualmente. Muitos estão deturpando o que o apóstolo Paulo ensinou, que é uma das bases mais fortes da igreja dos escolhidos entre os gentios. E o que o apóstolo Pedro disse? Que eles fazem isso para sua própria destruição, porque o juízo virá
e Yahushua HaMashiach vai cobrar cada palavra que eles ensinaram errado. Porque o ensino das Escrituras, da palavra do Altíssimo, não é para a sua própria glória. É para a edificação da fé, do corpo dele, das pessoas que creem nele. Vem do alto. Essas Escrituras são de inspiração. Elas são de inspiração do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Não vem do seu intelecto. Então não tem por que você se engrandecer por isso. Se você tem um dom ou uma sabedoria, o Eterno te deu uma revelação de uma passagem, você vai trazer, não porque você está ensinando a pessoa, mas porque o Eterno te ordenou. Ide por todo mundo e ministrai, pregai, predicai as boas novas. Não é por sua própria paixão ou intelecto, não é pela sua força do braço ou por violência, mas pelo Espírito dele. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem falava assim? O nosso amado Salvador. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí começava a ministrar, falar as suas parábolas. E no livro de Apocalipse temos várias passagens assim, que foram reveladas ao apóstolo João. A Yohanan, como está no hebraico moderno, ou Yahuhanan, como está no hebraico arcaico, que é o nome mais original. Então quem que revelou aquilo que está escrito no livro de Apocalipse? Foi o nosso amado Salvador. E nos versículos 17 e 18 temos: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes cresci na graça e no conhecimento de nosso Mestre e Salvador, Yahushua Mashiach, ou Yahushua Mashiach. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então temos aqui, no versículo 17, que ele fala assim, para que tenhamos cuidado, né? Acautelai-vos, para que tenhamos cuidado, para que não sejamos arrastados ou enganados pelos erros desses insubordinados. Que insubordinados são esses? Aqueles que estão deturpando aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, e não só o que ele ensinou, mas que outros apóstolos ensinaram e até o próprio Salvador. Por que eles são insubordinados? Porque não aceitam exortação de ninguém. Eles querem dar suas próprias interpretações da palavra, sem se aprofundar ou conhecer bem ela. Não aceitam correções de ninguém. O que está escrito, né? Devemos nos reunir e exortar uns aos outros, estudar, meditar nas Escrituras uns com os outros. Isso é uma forma de exortação. Porém, existem alguns que não querem ouvir mais ninguém. E como está escrito aqui, e já lemos, seguem suas próprias paixões, seus próprios pensamentos, fugindo do real contexto das Escrituras. E alguns nem ouvir e nem ler as palavras das profecias querem. Então, realmente são insubordinados. Mas, infelizmente, esses insubordinados conhecem um pouco da palavra, dão outro sentido, e aqueles que não se aprofundam acabam caindo nesses erros. Então é essa a exortação do apóstolo Pedro, ou Kefa, aqui nessa carta, no final dessa carta, para que não descaiais da vossa própria firmeza, para não seguir os ensinos errados e equivocados desses falsos mestres. Porque eles estão alegando, alguns usando preterismo, que existiu lá nos primeiros séculos e agora está crescendo novamente, que tudo já se cumpriu no ano 70. O grande terremoto já deve ter ocorrido, né, de Apocalipse, os montes se mexeram, as pragas das 7 trombetas, das 7 taças já ocorreram, né? Já passou a existir o milênio, a morte já acabou, já é o reinado de paz. Já ocorreu o juízo final, né? Já ocorreu o juízo final e agora já estamos no reino eterno.
porque tudo já se cumpriu, o Apocalipse já se cumpriu no ano 70. Então, esse ensino é enganoso, está dentro disso aqui que o apóstolo Paulo falou. São ignorantes, insubordinados, estão deturpando o que o apóstolo Paulo falou. Então Pedro, ele fala que estão deturpando o que o apóstolo Paulo disse, ou seja, o apóstolo Pedro entendeu o que o apóstolo Paulo ensinou, que eram coisas difíceis de se entender, mas ele entendeu, mas são verdadeiras. Então tenham cuidado com o preterismo, tenham cuidado com o pré-tribulacionismo, com respeito aos irmãos que são sinceros de coração. Você no final, se crê assim, você poderá mudar e se arrepender quando verem as coisas acontecer. Não são todos que vão se perder, porém muitos estão caindo em apostasia por causa dos falsos ensinos. Então esse é mais um estudo para que realmente tenham cuidado. Acautelai-vos, como está no versículo 17. Você que não está inscrito no canal Tempo Está Próximo, se inscreva, o link vai estar na descrição. E não esqueça de marcar o sininho. Praticamente a metade dos inscritos não marcam o sininho e depois reclamam que não recebem as notificações. Mas se não marcar o sininho, não vai ver mesmo. Você só vai ver os vídeos quando entrar no canal. Se você não entrar no canal, não vai ver os vídeos novos que já foram postados. Então marque o sininho, que aí você vai receber as notificações dos vídeos postados. Que o Eterno abençoe a todos, com a paz que excede todo o entendimento. Shalom e até os próximos estudos.